Então, aula passada foi aula 3. Hoje também vou ter que terminar a aula 6h30, então vou fazer uma aula só. Quem está assistindo a aula de longe, não pensa que perdeu a segunda parte da aula. A aula vai ter 6h30, então uma aula só. E aí semana que vem nós temos um seguinte problema. Nós não temos feriado, sexta-feira é dia normal, né? Feriado aqui é dia 21, Tiradentes, depois dia 23 é feriado do estado do Rio. E vamos sempre que é o estado do Rio, dia 23 é feriado aqui do nosso estado, né? Então é feriado de São Jorge, um feriado santo aqui do estado do Rio. Então não vai. Eu vou trabalhar normalmente aqui, provavelmente domingo vou mandar a agenda para vocês, mas tem o seguinte, sexta-feira eu tenho uma tese fora. Então a aula de Young Mills sexta-feira, eu vou estar trazendo ela para quarta. Quarta eu vou dar metade mecânica clássica e metade Young Mills. Aí na próxima semana, como quinta é feriado, provavelmente eu vou usar o feriado para dar a outra parte de Young Mills. Mas eu mando a agenda para vocês. E aí sem problema, quem não puder vir não tem problema, porque vai estar sendo aula gravada, certo? Então não me preocupo por isso. Bom, então é só para avisar isso. Hoje a gente vai fazer uma aula só até 6h30 e na próxima semana Young Mills vai ser quebrado em 2 dias para cumprir o horário que eu não vou poder dar na sexta-feira que vem. Perfeito. Na aula passada, então, nós tínhamos colocado, né? Outra coisa também que alguém me falou, eu estou chamando a atenção de vocês, é o seguinte: esse curso, eu não estou me preocupando em fazer certos detalhes que eu fiz nos outros cursos, porque nós temos, eu acho, 3 cursos de Young Mills gravados no site do Professor Global. Se vocês entrarem lá nos links que o Tchalka preparou, tem um link lá, tá na última linha lá, que é Teoria de Young Mills. Aí tem um curso de Young Mills, que geralmente eu dou Young Mills contextualizado com alguma coisa. Então tem um curso lá, Young Mills e modelos Sigma não lineares. Então tem um curso lá de Young Mills, onde a gente leva a discussão um pouco para os modelos Sigma não lineares. Depois tem um outro curso anterior, que é Young Mills e gravitação. Então a gente fez Young Mills e depois direcionou um pouco mais para o lado da gravitação. E esse curso agora eu vou dar Young Mills, mas depois levando mais para a direção da unificação. Então, a base de Young Mills é a mesma de todos os cursos. Então, alguns detalhes vocês podem pegar nesses cursos. A parte que vocês olharem as aulas que são Young Mills mesmo, construção, acoplamento, não sei o quê, está tudo lá. Então, eu não vou ficar aqui, esse curso agora, eu pretendo, talvez, trabalhar um pouco, assim, aprofundar com vocês alguns aspectos que eu não aprofundei nos outros cursos, mas que vocês vão encontrar lá, tá? De qualquer maneira, as referências de livros foram dadas também, então tem livros que vocês podem consultar e os outros cursos, né, também que vocês podem consultar. Então, por isso, essa parte de construção básica de Young Mills, os livros todos fazem de um modo tradicional, que é introduzindo a matéria, colocando as transformações de fase na matéria e depois introduzindo o campo de Young Mills e transportando a simetria para o campo de Young Mills. Então o campo de Young Mills ele aparece quase que como um servidor da matéria. Aqui a gente toma um ponto de vista diferente, a gente usa o campo de Young Mills como sendo o campo que vai propiciar a simetria e a simetria depois vai ser estendida para a matéria. A matéria é secundária para nós, dentro dessa nossa formulação. E aí, essa abordagem está feita nos outros cursos. Tem também um curso lá atrás que é Young Mills e Supersimetria. Eu não sei se esse curso é de 2008. A gente fez Young Mills e depois fez o direcionamento para Supersimetria. Então, tem vários cursos de Young Mills aí correndo um pouco. Então, pegando aqui e ali, vocês chegam ao material. Então, nem todos os cursos são iguais, né? Para não ficar sentando Young Mills, Young Mills, Young Mills, eu sempre enfatizo uma direção. Então, dessa vez, nós vamos enfatizar na unificação. Mas alguns aspectos básicos que são universais de Young Mills estão nos outros cursos. Vocês podem pegar. Muita coisa não está feita em livro, porque eu não sigo muito o approach, mas pode encontrar em artigo, como eu falei para vocês, o artigo do Kibble, e artigos mais antigos, assim, o artigo do Deser também, que é a questão do Young Mills como sendo uma teoria para alta interação. Esse é o ponto primordial. Então, na aula passada, a gente colocou isso. Qual era a nossa questão? Só para retomar rapidinho o final da aula passada, a nossa questão era, por todas as motivações que nós temos nas aulas anteriores, estava na hora de se construir uma teoria bosônica autointeragente que não fosse de escalares, né? Quer dizer, na alvorada lá, da teoria de Young, na alvorada mesmo da teoria da própria QED, quando na tese do Salan ele formalizou a QED para objetos bosônicos de spin zero, ele chegou à autointeração. Aparecia um acoplamento novo na QED, que não era um acoplamento eletromagnético,
mas era um acoplamento da matéria em alta interação, que era uma interação quântica dos escalares carregados, diferentemente da QED tradicional, que é a QED com partículas fermiônicas, a QED de Dirac. E aí a gente falou, nesse momento, provavelmente, a alta interação bosônica, que chegou de uma forma construtiva ao setor de spin zero, a pergunta é, como eu posso estender essa discussão para o spin 1? Aproveitando o contexto da época também, que era um contexto em que o spin 1 estavam aparecendo mais objetos de spin 1, que na época se pensava que fossem partículas elementares, que eram as partículas hadrônicas, partículas nucleares, né? Então, apareceram alguns mesons com spin 1, na época não se sabia que eram compostas de quarks. Então eu tenho partículas de spin 1 com carga nuclear, portanto a própria partícula de spin 1 não é neutra, né? Porque o fóton ele é neutro para a interação eletromagnética. Mas na física nuclear, né, do início dos anos 50, as ressonâncias de meson que estavam aparecendo com o spin 1, elas tinham carga nuclear. Elas tinham estranheza, tinham hipercarga, então elas tinham os números quânticos da interação forte. Então elas tinham spin 1 e não eram neutras do ponto de vista forte, então elas podiam auto-interagir. Então a questão é, como se constrói uma teoria para spin 1 em auto-interação, porque não tinha. Levando em conta também um outro aspecto que ainda era um aspecto importante na época. Afinal de contas, a elerodinâmica clássica, a elerodinâmica de Maxwell, ela não leva a auto-interação de fótons. Mas, do ponto de vista da elerodinâmica quântica, será que, até que ponto nós podemos garantir que os fótons não auto-interagem? No mundo quântico, as leis mudam muito. Então, se a elerodinâmica clássica é feita por fótons que não interagem, nós não podemos estender esse raciocínio raso e dizer, bom, na elerodinâmica quântica também os fótons não vão interagir. Então, a construção da elerodinâmica quântica, ela é feita dentro de um cenário em que o fóton não auto-interage. Mas aí, já na década de 30, como eu falei com vocês, os trabalhos de Euler e Heisenberg mostravam que há campos elétricos e magnéticos críticos na natureza, construídos em função das constantes fundamentais, né? Que é o N2C3, né? Sobre R acortado, diz assim, que é um campo magnético crítico, e o N2C2 sobre R acortado, que é um campo elétrico crítico. Então, esses dois campos fundamentais, esse que está na faixa dos 10 a 18 volts por metro, e esse aqui na faixa dos 10 a 13 tesla, esses são campos acima dos quais já não dá mais para se confiar numa elerodinâmica linear. Eu preciso introduzir a auto-interação dos fótons. Então, a pergunta é, o que seria uma teoria que descreve spin 1 em auto-interação? Então, esse foi o ponto de partida, né, para a construção lá na tese do... Esses números ali do trabalho do papai, Esse número do trabalho do Euler e Heisenberg, de 1974. quer dizer que eles chegaram que a conclusão que esses dois campos eletromagnéticos críticos, a partir dali, cria não A linearidade. partir daí tem uma linearidade. Na verdade, isso aí começou com Dirac, porque Dirac gostava muito de brincar com as constantes da natureza, brincar com os números, né? E ele já tinha levantado, quando ele fez o trabalho dele de quantização do campo eletromagnético em 28, ele já tinha levantado essa ideia, mas não estava muito claro. Aí o Euler e Heisenberg, né, depois do trabalho de Fermi de 1930 sobre a QED, aí o Euler e o Heisenberg começaram a averiguar melhor a questão da influência da polarização do vácuo, né? Quer dizer, o fóton pode criar virtualmente pares de elétrons e pósitrons, então fótons podem caminhar num vácuo que realmente não é vácuo, é um vácuo que em certos instantes ele é mais, é menos, em outros instantes ele é vácuo, então, você caminha no meio. Então a questão era como eu vou como eu vou saber quando esse mar de elétrons e pósitrons começa a interferir de uma forma mais significativa na física dos fótons. Então eles fizeram esse cálculo, construíram inclusive a elerodinâmica de Euler e Heisenberg. Então, nesse trabalho deles de 1934, chega-se um lagrangiano efetivo. Aqui no nosso curso de verão de 2014, né?
nas atividades do ano passado, nós fizemos aquelas aulas de eletrodinâmica não linear. E aí a gente falou da eletrodinâmica de Euler e Heisenberg. Então eles construíram a eletrodinâmica deles dentro desse cenário em que os fótons auto-interagem. Então, eles mostraram lá que tinham termos que eram quárticos nos campos, né? Então tinha uma auto-interação. Mas a questão, então, devido a... Então, em 1954, 1953, né, 54, você falou que havia um alemão em 1930 que falou que você ia dar o nome do alemão. Ah, esqueci de dar. Vou te dar hoje aqui na sala. Exatamente. Ele foi o primeiro cara que levantou, isso foi já em 1930. Ele é que praticamente levantou a bola para o espalhamento fóton, hidrofóton. Espalhamento elástico, fóton. Ele falou que fóton podia ter esse espalhamento, mas ele não calculou. Quem calculou esse espalhamento foi o Euler e Heisenberg. Então, Euler e Heisenberg, esse trabalho de 1934 do Euler e Heisenberg é justamente o trabalho em que eles usam a não linearidade da eletrodinâmica que eles constroem e calculam a seção de choque para esse espalhamento elástico aí, fóton, hidrofóton. Mas eles foram inspirados um pouco pela ideia desse alemão. Eu não me lembro o nome dele, então é um cara muito obscuro na literatura. Eu vou passar, eu fiquei de passar para vocês, eu me esqueci. Então isso aqui é de 34. Então, desculpa, pessoal, então isso aqui é o Euler e Heisenberg. Então é aqui que nasce a ideia de que spins 1, será que podem auto-interagir? Então eles mostram que sim. Só que eles mostram que sim, porque a auto-interação, ela não é vamos dizer assim, uma auto-interação espontânea no vácuo, ela é uma auto-interação induzida por processos virtuais. Fótons altamente energéticos criam pares virtuais, elétron-pósitron. Esses elétrons-pósitrons são criados, constituem um meio, o fóton passa por ali, já percebendo o meio que não é o vácuo. Mas a pergunta é, será que a gente pode construir uma teoria que, mesmo no vácuo absoluto, né, a gente tenha spin 1 em auto-interação? Só para terminar o raciocínio. E aí, como eu falei com vocês agora no início, na década de 50, no início da década de 50, com vamos dizer assim, a expansão, né, da física nuclear, os primeiros aceleradores sendo construídos, você começa a perceber a produção de partículas bariônicas, hadrônicas, mesons de spin 1, não neutros, do ponto de vista forte, carregados, com spin isotópico forte, com hipercarga. E aí eles têm spin 1 e tem os números quânticos da interação. Então eles devem auto-interagir, porque eles têm a carga. E aí como é que fica? Tem uma teoria de campos para spin 1 em auto-interação? Então, na época não tinha. Então essa era a busca de Yang-Mills. O paper de Yang-Mills é um paper, vamos colocar assim, meio desfocado da realidade da época. Porque a busca deles não era essa. O paper de Yang-Mills, se você quer, todo mundo já deve ter lido ou vai ler, o paper de 54 de Yang-Mills é um paper colocado no sentido de que vamos fazer para a interação forte um modelo que seja o mais próximo possível da interação eletromagnética. Por quê? Já se sabia que talvez as interações pudessem ser unificadas. Então deveria ter um tratamento meio comum. Mas a física nuclear, a física de interação forte, ela estava dominada pelas ideias de Yukawa, de 36, que era a interação forte sendo mediada por escalares, né, que são os mesons π. Essa é a ideia de Yukawa. Lá, prótons e nêutrons interagem trocando partículas escalares. Então, Yang-Mills foram fazer a investigação. Será que prótons e nêutrons podem interagir trocando objetos tipo fóton, né? Que aí é como eles fazem. Eles pegam a simetria SO2 de spin isotôpico, que é até o título do paper deles, né? É uma teoria para o spin isotópico local, e aí eles chegam aos mediadores de spin 1. Mas a ideia deles não era muito essa ideia fundamental, meio assim, de primeiro princípio, de construir o que estava faltando. Na época, faltava uma teoria para spin 1 em auto-interação. Não tinha ainda uma teoria quântica de campos para spin 1 em auto-interação. Então, esse foi o projeto que o Salam passou para o Schoff. Na verdade, Yang-Mills, eles foram meio por fora, pensando, vamos construir uma teoria que seja uma extensão da eletrodinâmica para o SO2. E aí eles chegam aos bósons de Yang-Mills, mas dentro de olhando para um outro lado, né? Então, eu diria que do ponto de vista do contexto histórico, eu situaria mais o trabalho do Salam com o Schoff como um trabalho assim, mais dentro de um fluxo da época. Era um trabalho mais contextualizado com as questões da época. O trabalho de Yang-Mills, ele foi, vamos dizer assim, mais acidental. Ele chegou lá
de uma forma mais acidental. Eu acho que o trabalho de Salan e de Shaw foi um trabalho mais impressionante. Não, está faltando isso. Isso é importante por causa disso. Tem toda a discussão da autointeração dos fótons, tem toda a discussão da autointeração dos mesons carregados, dos mesons de spin 1. Então, a gente precisa providenciar uma teoria para spin 1 em autointeração. E lembrando que na tese de doutorado de Salan ele já tinha providenciado uma teoria para escalares em autointeração induzida, né, num contexto eletromagnético. Criava-se uma autointeração que não tinha constante de acoplamento eletromagnético, mas que era fundamental para se dar a constituição, a consistência da teoria eletromagnética do spin zero. Então, era esse o contexto. Então, a teoria de Young-Mills surge aí. Então, eu só estou colocando para vocês, né, para a gente ter uma ideia do contexto. Pode não? Quer dizer, daí quando você disse que o Heisenberg vai ter a autointeração dos fótons, o campo magnético tem que estar 10 a 13 Tesla, né? É um campo magnético, o campo de corte é esse, 10 a 13 Tesla para o campo magnético, 10 a 18 volts por metro para o campo elétrico, 10 a 18 newtons por coulomb ou volts por metro. Agora, vou dizer, 10 a 13 Tesla é altíssimo, né? É estrela de Newton, né? Magnetar, estrela de Newton. Para ter ideia, o campo magnético galáctico é na faixa de 1 Gauss. 10 a menos, ou às vezes até 10 a menos 3 Gauss, ou seja, 1 Gauss a 10 a menos 4 Tesla. Então, o campo magnético galáctico é cerca de 20 ordens de grandeza abaixo disso. E esse campo está na matéria. Se vocês fizerem cálculo, física, estrutura da matéria, física 4, pega o átomo de hidrogênio, pega o átomo de bola, cálculozinho simples do átomo de bola, pronto, tem o próton, né, e o elétron, né? Vamos tentar calcular o campo elétrico que o elétron experimenta na superfície do núcleo atômico. O campo elétrico experimentado por um elétron, numa camada atômica, nas vizinhanças do núcleo atômico, é na faixa de 10 a 17 volts por metro. Campo elétrico. Você pode. Agora, só esse campo elétrico poderia justificar, se não for o fóton. Eu estou vendo se essa teoria pode ter uma comprovação experimental. Pode. Tá, então, eu já tinha passado um e-mail dominical para vocês no ano passado. É aquele acelerador de fótons que está sendo construído na Alemanha para começar a operar em 2018. Então, esse acelerador de fótons ele vai testar pela primeira vez, né? Esse cálculo foi feito em 1934, portanto, vamos dizer, 81 anos se passaram e nada foi ainda experimentalmente obtido. Então, agora em 2018, praticamente 84 anos depois, vai se tentar pela primeira vez medir claramente a seção de choque fóton. Não há uma medida experimental disso, que é muito difícil. Porque vários efeitos se misturam aí. Humberto, você quer falar alguma coisa, mano? Eu só queria perguntar se o Salan tinha conhecimento do... Eu acho que deveria saber do modelo de Analysburg para... Sabia? Salan em 52. O modelo da Analysburg é quando? 51, 52? Por aí, né? É, porque Salan em 52, o primeiro paper que ele fez com produção independente do doutorado dele foi uma teoria de campos para supercondutividade. Lá em Trieste tinha até o cartãozinho, um lobo. O Landau mandou um cartão de Natal para Salan, que era uma raposa. Ele personificou o Salan como uma raposa e estava exposto até na sala do Salan. Ele mandou esse cartãozinho para o Salan quando o Salan fez esse paper. Ele falou que o Salan era como se fosse uma raposa na espreita, né, esperando dar o bote, e deu o bote. Ele conseguiu fazer uma teoria de campos, mas esse paper é muito pouco conhecido, mas é um paper do Salan de 52, é o primeiro paper que ele fez depois do doutorado. Então ele tinha conhecimento, assim, que a física de supercondutores, como você está falando, ela estava bombando na ex-União Soviética, né, no início da década de 50, então Salan estava em cima disso. Opa, tudo bom? Salan estava em cima disso. Legal? Léo, pode falar. esse espalhamento fóton-fóton é um efeito efetivo, né? Ele só ocorre Dentro da teoria de Heisenberg, ele é um espalhamento efetivo. Ele só ocorre na presença de um campo fermiano carregado. Ou pode ser também um campo carregado. Você tem que ter ou na eletrodinâmica escalar ou na eletrodinâmica fermiônica. Mas você tem o fóton, interação com matéria, e aí cria-se esse meio. Agora a pergunta é, será que você consegue construir uma teoria, um modelo, né, em que você tenha fóton com fóton em alta interação já sem efeito quântico? Porque essa pergunta é importante, porque, como é que é o nome de você? Guilherme.
sobrenome, você tem um sobrenome alemão, Sadowski, sabe? Ô Guilherme, estou lembrado de você. Guilherme, é o seguinte, se você olhar, quer dizer, na teoria de Euler-Heisenberg, né, que é, vamos dizer, eletrodinâmica de Maxwell normal, no meio, é 2 menos V2, estou botando em forma não covariante, é menos 1/4 de F', F'. É o termo de Maxwell normal, e aqui aparece um termo, então, as constantes vão aparecer, vai aparecer uma constante aqui que eu vou chamar de Psi, que é campo elétrico escalar 2 menos V2 ao quadrado, e aqui vamos dizer assim, Psi', que é escalar D ao quadrado. Quer dizer, na verdade isso aqui, ó, F', ao quadrado, isso aqui é o F', ao quadrado. Isso aqui, como vocês estão lembrados, tem, isso aqui é o F'. Então, o Euler-Heisenberg, eles obtêm esses termos aqui, como você está falando, efetivos, onde essas constantes de acoplamento aqui, que dão o autoacoplamento do fóton, porque isso aqui é quártico no campo elétrico, portanto é quártico no potencial, né? Então aqui eu tenho potencial ao quadrado, depois eu tenho potencial ao quarto. Esses termos aqui são termos quárticos, já aqui. Vai depender de A4, a minha quarta potência. Só que esses fatores aqui, eles dependem de H cortado. Eles não são só a massa do elétron, carga e velocidade da luz, eles dependem de H cortado, ou seja, efeito quântico já está introduzido aqui. Então a eletrodinâmica efetiva de Euler-Heisenberg, ela diz que tem alta interação do fóton, como você falou, ela é uma alta interação efetiva induzida justamente pelas cargas virtuais, pares virtuais que ele pode criar. Agora a questão é, será que eu consigo construir uma teoria desse tipo, mas só que essas constantes aqui sejam limpas, elas não tenham nenhum H cortado, elas não sejam efeito induzido quântico, elas sejam genuinamente clássicas. Essa que é a questão, certo? Mas o Shaw e o Salão já tinham essa ideia? Tinha, o Salão, a ideia do tinha que Salão ser fundamental. que tinha que ser fundamental. A ideia do Salão era, por isso que ele passou essa questão da tese do doutorado do Shaw, que era, vamos tentar ver uma interação que não seja efetiva, mas que seja uma interação fundamental entre bósons de spin. Seria um Psi tipo lambda F4? O lambda exatamente, é o lambda F4 de spin, exatamente. E justamente na tese do doutorado do Salão, ele chegou ao lambda F4 dentro de um contexto eletromagnético, né, como eu já tinha colocado aqui nas aulas anteriores. Agora ele queria ver se chegava ao campo, o campo eletromagnético, vamos dizer, uma quarta, ou seja, a sexta, não importa, não linear, mas baseado nessa ideia. Então foi o que a gente iniciou na aula passada. Aí a gente falou de usar o método a chamada formulação de primeira ordem, né? E ao invés de dizer que o F' já é direto, dmi menos dmi, a gente obtém isso de uma forma dinâmica. Só para relembrar rapidamente, que isso também não é muito óbvio para quem nunca viu. Só lembrar o seguinte, normalmente a gente diz, a eletrodinâmica de Maxwell é menos 1/4 de F' ao quadrado, onde F' já é o dmi, é o rotacional covariante do potencial vetor, do quadro potencial vetor. A ideia aqui é fazer uma formulação de primeira ordem. Então a gente introduz o campo ami e, parceiro com ele, a gente introduz o campo de rank 2, antissimétrico. Aí a gente introduz aqui essa ideia. A gente pega aqui o termo que vai ser um quarto, assim, dmi ao quadrado. Coloca aqui o tempo, eu já tinha colocado uma constante alfa aqui na aula passada, e que é dmi F'. F' menos dmi. Então a gente pegou esse sistema de um campo auxiliar, campo dmi, um campo fundamental, auxiliar, não tem dinâmica, e aí, pelas equações de campo, a gente mostrou que dmi acaba sendo o próprio dmi menos dmi. Isso é uma equação clássica. Então, o dmi não tem dinâmica. Isso me habilita a voltar aqui, substituir, e aí eu ganho. Isso aqui é idêntico a isso aqui, desde que eu use as condições on shell. Desde que eu tire o princípio variacional, tirei a equação do dmi,
isso aqui que mostra que DI é igual a DB ali menos DI. Então a gente consegue gerar o DI ali. Aí, então isso aqui, então, por sua vez, eu pego do lagrangiano, vai ser o tipo DI ali menos DI ali ao quadrado. Que aí é o F ao quadrado. Então, por que a gente faz? Isso aí é uma brincadeirinha com o campo auxiliar, mas que facilita se a gente quiser pensar no método construtivo de autointeração. Então, a gente adotou na aula passada esse ponto de vista, introduziu o campo B-mini, o campo A-mini, só que agora multiplete, um n-plate de campos, e aí vamos gerar autointeração. Então, a gente usou aquele chamado, aquele formalismozinho simples que eu dei na aula passada, é conhecido na literatura, vamos chamar de método de Mendel para construção de interações. Então a gente vai construindo interações iterativamente, só que o processo aqui parou logo na primeira ordem. A gente fez primeiro cálculo e ele parou. A gente viu que não gerava mais termo, acoplava a corrente conservada de Mendel com o campo e aí revia a simetria, retirava as equações de campo e via que o processo fechava, e a gente chegou na aula passada que, no caso, se considerar um n-plate, aí a gente fez várias considerações, o campo é real, e nós vimos que tinha que trabalhar na representação ali junto, e na aula passada a gente chegou aqui, no caso, de não abeliano, ainda global, a gente sempre trabalhando com a simetria global. Alguma simetria global, a gente fez isso tudo, e a gente mostrou na aula passada que esse campo auxiliar, que agora não é mais um só, são N campos auxiliares, eu acoplo Dmi A, a Dmi Ani A, menos Dmi Ani A. Foi isso que a gente fez na aula passada. Se iniciar, vai de uma N, um certo N, isso não precisa também ser colocado em cima e embaixo, porque a métrica desse espaço interno é uma métrica delta B, é uma métrica euclidiana, não é igual a métrica do espaço-tempo que precisa subir e descer. Então, a gente fez, e aí a gente chegou aqui, esse delinear, Esse A para tudo de freio. Oi? Isso. Então, Qualquer. no princípio, sim. A gente chegou a isso aqui. Eu não lembro se aqui apareceu um sinal menos ou mais. Alguém pode consultar o outro vídeo, por favor? Se era aparecer menos ou mais F, mais F ABC, né? Mais F ABC. E aqui eu vou colocar uma constante de acoplamento G. Por quê? Porque na aula passada, eu acho que não sei se eu lembro se eu coloquei isso, vamos acoplar a corrente, as correntes de Mendel com o próprio campo, para poder gerar autointeração, que essa corrente aqui a gente calculou, ela dependia do DI aqui, ela dependia da derivada do campo. Mas a gente já está criando um acoplamento, todo acoplamento é caracterizado por uma constante de acoplamento. Eu acho que não lembro se eu coloquei ou não. Mas o fato é que eu vou, na aula passada, se for o caso, é só lembrar que quando a gente faz esse autoacoplamento, ele é caracterizado pela presença de uma constante de acoplamento, para caracterizar a interação. E aí, claro, ao fazer isso, essa constante de autoacoplamento vai se repercutir aqui pelo método que a gente usou. É só acertar isso, é um detalhe pequeno. Bom, então o que a gente chegou foi que a gente consegue construir, então, exatamente daquela forma, um modelo em que eu tenho esse termo aqui, menos 1/4 de. E aí vamos fazer isso para fazer como caso aqui. Vamos chamar então isso aqui, vai ser agora, em analogia lá com o caso eletromagnético, um F-mini-A. Então o field strength, ele não apareceu porque eu introduzi uma derivada covariante, gerei a álgebra de Leibniz, não fiz nada disso, não tem nada disso. Ele saiu limpo para mim, eu ganhei esse F-mini-A com essa estrutura devido à simetria e à autointeração. E então fica claro para nós, deixa eu colocar aqui. Então, ao jogar isso no Lagrangiano, a gente ganha isso aqui. Então, nós não fizemos ainda, não fizemos a verificação de
porque a simetria é local. Para nós, a simetria ainda é global. Estou trabalhando dentro da perspectiva da simetria ser global. Então, era aquela... Deixa eu apagar aqui. Acho que a gente tinha alguma coisa. Tinha algo desse tipo aqui, né? Variação do meu campo ali. Tá? Vai gerar alguma coisa do tipo FADC. Os parâmetros da transformação. No ANC. A gente já fez isso. A gente construiu aquela invariância baseada nessa simetria global. Então, esse homem aqui não depende do espaço. Mas aí a alta interação me induziu dessa forma. Eu fechei isso aqui. Então nós estamos vendo que nós temos dois tipos de alta interação. Quando a gente coloca esse cara aqui, né, ao quadrado, a gente está gerando dois tipos de termos. Estamos gerando, claro, aqui, vamos colocar aqui, o primeiro termo, usual, menos um básico, dividir. Esse termo aqui é o quadrado. Depois, duas vezes esse termo aqui, vezes esse termo aqui. Vai aparecer aqui o fator menos 1/2. Esse termo aqui, vezes G. E depois o quadrado do último termo, né? Então, a autointeração, ela já aparece bem organizada. Nós temos um termo cúbico, que é o que a gente chama de um trivértice. E que tem a derivada do campo, a estrutura desse termo aqui é uma derivada de A. Eu tenho uma interação aqui que depende do momento do campo. Então, é uma interação que ela vai ser tanto mais forte quanto maior for a energia. Essa interação aqui não, é uma interação mais limitada, porque ela não depende da energia. Ela depende só daqui do campo, depende da estrutura da interação de campos, né? Mas não depende do fator momento. Então, se o campo é mais ou menos energético, esse termo aqui tende a dominar. Então, esse termo aqui é um quadro de vértices. Tipo, né? Então, aqui a gente representa normalmente assim: 3 linhas de campo A no mesmo ponto, e aqui são 4 linhas de campo A no mesmo ponto. Então, é isso que está marcando a autointeração. Nós temos 4 pontos, 4 campos interagindo no mesmo ponto, ou 3 pontos interagindo no mesmo ponto. E a simetria está um pouco aqui. Se não houvesse a simetria, essas constantes de acoplamento não seriam as mesmas. O papel da simetria é justamente organizar e mostrar que existe uma constante de acoplamento única para todo mundo. O fato de G2, daquele vértice ser G2, ser o quadrado do primeiro, não é acidental, mas é consequência da simetria. Isso é um raciocínio clássico. Claro que na teoria quântica isso tem que ser verificado e quando se estudou a renormalização das teorias de Newton, que nós vamos fazer aqui, a gente vai mostrar que, de fato, mesmo os processos quânticos vão manter esse balanço. O quadrivértice é sempre com uma constante de acoplamento, que é o quadrado da constante de acoplamento do trivértice. Esse balanço é mantido mesmo quando os efeitos quânticos entram, eles não destroem esse balanço porque não destroem a simetria. Então, essa
vamos dizer assim, o que apareceu desse tratamento aí do, vamos dizer assim, do Young Mills Shaw. Então, é essa estrutura de quadro e vértice, a estrutura de alta interação que aparece. A eletrodinâmica de Maxwell para aqui, depois o campo interage com a matéria, mas no caso de Young Mills Shaw, continua para cá, e aí depois é que entra a matéria. Então, isso aí, por enquanto, está feito com simetria global. Agora, o que a gente pode observar aqui é o seguinte. Nada disso aqui, né, foi feito ainda colocando a matéria. A gente não tem nenhuma informação da matéria. Então, o que a gente pode fazer é, claro, usar já a experiência prévia, né, tanto quântica na eletrodinâmica escalar quanto da espinorial, para observar o seguinte, que esse termo aqui tem uma estrutura, olhando esse termo aqui, então, vamos pensar nisso, se escrever esse termo desse modo. Assim. Nós tínhamos já visto que os nossos campos, o nosso multiplate de campos, está na representação de... Foi falando. Só uma dúvida. Sem a renormalização, você já consegue arranjar e fazer a unificação eletrofrágil, certo? Certo. Qual é a real necessidade, além de uma estética, de se fazer um programa de renormalização com a teoria de Young-Mills? Você pode repetir o início da pergunta, que eu acho que eu não conectei com a segunda parte. É porque, se a teoria eletrofrágil ela já tem sem renormalização, você consegue o sucesso dela, qual a real necessidade? Entendi. Além de ser a estética, né? Claro, porque se espera que toda estética... Não, eu acho que a questão é a seguinte. Foi fundamental, primeiro, mostrar a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills para depois se mostrar a renormalizabilidade da teoria eletrofrágil. Pelo seguinte, porque na teoria de Young-Mills, como a gente vai ver, a renormalização ela é mais, vamos dizer, automática, porque a simetria é exata. Então, a simetria exata, ela garante esse balanço entre o trivértice e o quadrivértice, que vai ficar claro para nós. A questão é que quando você vai para a teoria eletrofrágil, você implementa a simetria de uma outra forma. A simetria entra, mas de uma forma espontaneamente quebrada. Então, você viola certas relações que são muito importantes na teoria de Young-Mills para garantir a renormalizabilidade. Você quebra certas simetrias que existem ou certas relações entre parâmetros. Então, agora você acaba mostrando que, tanto é que primeiro você mostrou a renormalizabilidade de Young-Mills puro e depois é que se mostrou a renormalizabilidade da teoria eletrofrágil. Então, mostrar que Young-Mills puro é renormalizável é fundamental, porque se Young-Mills não fosse renormalizável, você já iria para o programa eletrofrágil sabendo que também não é renormalizável. Então já não teria credibilidade. A questão é, quando se provou que Young-Mills é renormalizável, não era suficiente para garantir a renormalizabilidade do caso eletrofrágil, porque na teoria eletrofrágil a simetria é quebrada espontaneamente. E aí a pergunta que se faz é, a quebra espontânea da simetria altera a renormalizabilidade ou não? Tá claro? Então, é por isso que é importante mostrar a renormalizabilidade de Young-Mills. E também por quê? Porque você espera que você quer ter uma teoria fundamental. Então você quer que uma teoria fundamental seja renormalizada. Você não quer que ela seja mais uma teoria efetiva que existe no mercado. Está claro? Tem ideia disso aí? Tá? Então tá jóia. Então eu estaria colocando o seguinte, vamos olhar esse termo. Então a gente lembra da aula passada, a gente viu que o campo na representação adjunta, já das nossas teorias de grupo, a gente sabe que todo campo na representação adjunta, ele pode ser colocado sob a forma de uma matriz, porque eu posso usar os campos como os coeficientes de uma expansão dos geradores. Então eu posso fazer essa contração aqui, porque esse campo tem os mesmos índices que esse. E aí eu chamo isso aqui de um campo, que a gente chama o campo de Young-Mills valorado na álgebra de Bell, de álgebra value field. Quer dizer, o campo está com valores na álgebra de Lie. Aqui não. Aqui eles são um n-plate de campos. Aqui ele agora adquire essa estrutura matricial, que no caso do SO2, se eu estiver falando, por exemplo, do SO2, então, se eu estiver falando do SO2,
Então esse AMI aí, ele vai ser o AMI-A. E os geradores na representação 2x2 do campo de Hamilton. Se quiser fazer, então, no caso do S2, se eu quiser pegar a representação das matrizes, se eu quiser trabalhar com esse campo aqui, está valorado na álgebra de Lie, mas em representação bidimensional. Então, estou fazendo isso aqui. Então, esse cara aqui a gente sabe, então isso aqui vai ser o meio, aí eu vou poder escrever isso aqui desse modo. Então, esse campo tem essa estrutura matricial, no caso do S2. Ele vai ser A Mi3 menos A Mi3. A Mi1 menos A Mi2. Então é isso que esse campo representa. Se, por exemplo, você ficou trabalhando na representação bidimensional. Se eu, por exemplo, trabalhar na representação tridimensional de SO2, triplete de SO2, na representação tridimensional de SO2, os geradores não são mais as matrizes de Pauli, são geradores 3x3, aquelas nossas matrizes sigma A. Só para a gente lembrar, não é difícil, vai ser 3x3. As nossas matrizes na representação tridimensional de SO2, né? As matrizes de Pauli de forma 3x3 são sigma 1, 0, 0, 0, 0, 0 e sigma 2, sigma 3, e essas matrizes, né, satisfazem essa relação. Sigma A, sigma B, e epsilon BC. Sigma C. Então são as três matrizes de Pauli em representação 3x3. Então esse gerador, então, se eu quiser colocar os campos de Hamilton, estão sempre na representação adjunta. Mas eu digo, então eles podem ser sempre expandidos na base de geradores. Mas pode vir com vir da base ser 2x2, das matrizes serem 3x3, então isso vai depender depois quando nós colocarmos a matéria. Então nesse caso, que é o mesmo SU2, são os mesmos campos de gate, só que eles estão na mesma representação adjunta. Então, a representação adjunta é a mesma. Eu só estou dando uma forma distinta para os geradores. Que a representação adjunta está aqui, o que caracteriza ela é isso aqui. Isso aqui é independente da representação, se é 2x2, se é 3x3, se é 4x4. Então, vamos só para colocar a forma explícita aqui, o AMI1 pegaria o sigma 1. Vai ter um I fatorando isso aqui, então em vez de ser um fator meio, vai ser um fator I. Então nós vamos ter AMI3 menos AMI1 menos AMI9. A diagonal é toda zero. Depois 2, menos AMI2, AMI3. E o 3, então só estou colocando isso para já ficar claro para vocês que é a mesma teoria de Gate. O fato de mudar a matriz não quer dizer nada. A estrutura, a essência dos campos de Gate é a mesma. Estão ligados aos geradores. Os geradores é que se mimetizam de acordo com a representação. O gerador toma uma forma, ele joga conforme a representação. Então, se esse campo de Gate tiver que interagir, depois nós vamos ver, com objetos que sejam um dublete de SO2, eles vão interagir com essa forma. Mas se eles tiverem que interagir com um objeto que é um triplete de SO2, eles vão interagir assumindo dessa forma. Então, a alocação desses campos de Gate dentro das matrizes, elas seguem um pouco
dependência da representação. Está claro? Para quem nunca viu, às vezes a pessoa fica, quando vocês leem o paper de Young Mills, ele é todo feito aqui, porque ele trabalha com o gate de próton neutro. Então, às vezes, a pessoa associa muito que o campo de gate, ele vai ter sempre que carregar a matriz de Pauli sim. Mas isso se o campo de gate estiver mediando uma interação de objetos que são um duplete de SO2. Mas eu posso ter um objeto que é um triplete de SO2, para o caso dos mesons π. Os mesons π são 3, primários, zero, são um triplete de SO2. Então, a interação dos campos de gate de SO2 com os mesons π não vai se dar por esse padrão, mas por esse. Mas o que eu quero colocar para vocês que é essencial é que, independentemente da representação, os campos de Young Mills eles se acoplam com os geradores. Agora, do ponto de vista do aspecto da simetria, vamos dizer assim, isso é um ponto de vista mais matemático, do ponto de vista da simetria, o gerador tem formas distintas em cada representação. Então, o campo de Young Mills, ele vai surfar no gerador. Se o gerador tem essa forma, ele vai se encaixando aonde o gerador coloca ele, mas são sempre 3, a M1, M2 e 3, a M1, M2 e 3. Aí é claro que a matéria que vê o campo de Young Mills dessa forma ou dessa forma, ela vai sentir basicamente a mesma interação, mas ela vai, as mudanças de número quântico vão ser diferentes. Está ficando claro? Só para desvincular um pouco, né? Porque às vezes a gente associa muito o campo de Young Mills, no caso do SO2, e no caso do SO3 VTCD, muitas vezes se pensa, eu tenho que pegar sempre a representação de Gelman. Não, isso por causa do caso dos quartos, que são 3 cores de quarto. Então, se for no caso do SO3, o que a gente faz normalmente é pegar aqui SO3, pegar aqui as matrizes de Gelman, em forma 3x3, e escrever aqui a minha matriz SO3 em forma 3x3. Mas, por exemplo, eu poderia fazer uma outra. Eu posso pegar as mesmas matrizes geradoras numa representação, por exemplo, 6x6, de 6 states de SO3. E aí eu coloco aqui as matrizes em forma 6x6, então os 8 campos de Young Mills de SO3, são 8, vão estar distribuídos numa matriz 6x6, como no caso do SO2, né? Os 3 campos de SO2 estão distribuídos nessa matriz 2x2 ou nessa matriz 3x3. Então, essa distribuição é que vai dar conta da interação do campo de Young Mills com um tipo específico de matéria. A especificação da matéria vai estar feita na hora que o campo de Young Mills entrar na matriz de acordo com a representação daquela matriz. Certo? Não sei. Mas o campo de Young Mills, de uma certa maneira, é universal. Ele só vê o gerador. Ele se acopla com o gerador. Ele não sabe quem é o gerador, mas é com você que eu vou. E aí, ele surfa em cima do gerador. Para onde o gerador vai, o gerador leva eu. Certo? Isso é uma coisa que eu não tudo. Quem é a base da gate é a simetria. Né? Isso. Quer dizer, você pode distribuir os campos aqui ou acolá, desde a simetria. Exato. E assim como você pode ter um campo potencial, ou pode ter N campos potenciais, a simetria O que você não quer, exatamente, o que você não quer é abrir mão da simetria. Agora você pode distribuir ou redistribuir a simetria como você quer. Ou colocar mais campos, na mesma simetria, né? Pode. A simetria, o que ela te dá é simplesmente a estrutura, ela te dá a estrutura das matrizes geradoras. Ela te dá as matrizes geradoras. Ela não te dá a física. A física quem te dá são os campos. Os campos é que se propagam. Então, o campo, quer dizer, a simetria, ela entra, vamos dizer assim, como se ela abrisse o caminho para o campo interagir. É a simetria que vai dizer, você está aqui, o campo tem spin 1, massa 0, sei lá, mas ele está aqui. Agora, é a simetria que vai levar ele para a interação. Então, ele entra na representação, ele entra no gerador, e o gerador é que vai te dizer, você vai estar interagindo com matéria em duplete, próton neutro. Ou você vai estar interagindo com matéria em triplete, imagem 0 por dentro. Então, o campo de Young Mills, quem leva ele é a simetria. Então, a simetria, ela entra para te dizer como que o campo de Young Mills vai interagir. Mas a essência do campo de Young Mills não depende da representação. Porque a essência do campo de Young Mills está aqui, ela se acopla com o gerador. E aí esse gerador agora faz o que quer. E a teoria de grupo está aqui, não está aqui. A teoria de grupo está aqui.
Mas claro, depois ela passa para cá, já tem uma consequência aqui, mas a teoria de simetria está aqui. Isso aqui é que é um produto da simetria. Se eu sei a simetria, eu sei os geradores. Mas não sei quem são os campos de Yang-Mills. Yang-Mills é uma coisa que eu coloco, é um acessório que eu coloco na simetria, mas a essência da simetria são os geradores, é a álgebra de Lie, certo? Então, estou colocando isso pelo seguinte, lembrando que nós tínhamos adotado aqui a ideia de que a gente está falando de grupos de Lie simples, né? Depois a pessoa fala depois de serem simples contadores abelianos. Então, nós estamos pensando que nós temos um grupo de Lie onde os geradores, um grupo de Lie simples e compacto. Por enquanto, a questão de ser compacto não está clara ainda, ela vai ficar clara no próximo aula. Então, por enquanto, eu estou fazendo mais a parte assim, mais operacional. Então, a gente está usando aqui as constantes de estrutura ligadas. Quer dizer, os geradores são dados em função das constantes de estrutura segundo esse padrão. Eu posso sempre fazer isso, mas essas constantes de estrutura são completamente antissimétricas, como se fossem os épsilons da Levitívita, desde que o grupo seja compacto e simples. Garante sempre que eu vou poder colocar os geradores dessa forma. Só para lembrar. Então, usando isso aqui, bom, adotamos. A gente pode pensar que como é que eu vou gerar esse termo aqui? Poderia ser utilizado assim. Oi? Oi? Ela está nos geradores ou no parâmetro? Oi? A simetria, ela está nos geradores ou no parâmetro de Lie? A simetria está nos geradores. Porque a simetria, ela não importa se é global ou local. A simetria está nos geradores. O parâmetro de Gauge, ele vai caracterizar melhor a simetria. Se a simetria é global, se a simetria é local, se a simetria, por exemplo, ela tem transformações que caem a zero no infinito ou não. Então, se ela tem um caráter topológico ou não. O parâmetro de Gauge, ele vai modular um pouco a simetria, mas a simetria essencialmente é dada pelos geradores. Porque a simetria é um grupo de Lie, por exemplo, simples. É um grupo. A simetria está definida. Agora, o parâmetro de Gauge vai entrar depois. Ele vai se acoplar com os geradores também. E aí vai dizer, se os meus parâmetros tiverem essa dependência espaço-temporal ou não, eu vou ter a simetria estendida desse modo. Mas as leis de conservação não são dadas pelo parâmetro de Gauge? Quer dizer, as leis de conservação são dadas pelo parâmetro de Gauge se você já tiver um modelo lagrangiano especificado. Mas a simetria, ela independe de você ter um lagrangiano ou não. A simetria é uma relação entre grandezas. Você pode representar isso na teoria de campo ou não. Claro, se você estiver falando de um lagrangiano, em que eu tenho um lagrangiano, ele tem uma simetria, que é um conjunto de transformações que são simetria dele, aí pelo método de Miller a gente tira a corrente conservada. Então aí sim, o parâmetro de Gauge ele vai entrar aí, mas você pode falar da simetria antes dela ser global ou local e se você vai ter corrente conservada ou não. O parâmetro do Nether é uma coisa que Nether o parâmetro de Gauge. Nether é simples, você já tem uma lagrangiana, está dentro de uma formulação lagrangiana, aí o parâmetro de Gauge passa a desempenhar um papel diferente, porque a formulação lagrangiana dá esses estados. Se a gente pegar essa expressão aqui, ela está bem passada. O fato de ter um computador, ter uma constante estrutura, está dizendo, isso aqui deve ter a carinha de um computador. Então, pegar essa grandeza aqui e expandir, como a gente falou, dizer que esses objetos aqui são valorados na álgebra de Lie. Então, eu tenho a MiA, a MB. E aqui vou ter o computador GA com GB. Estou querendo ver que esse termo aqui pode ser compactado, né, para evitar de explicitar esses coeficientes. Eu poderia compactar isso dessa forma. Agora, isso aqui para nós é I, F, A, B, C, G, C. Então, eu tenho, vamos dizer, os índices estão todos saturados, eu poderia até fazer assim. Vamos chamar A, B, C, C. Então, eu vou só, agora, feito isso, vamos só passar para cá. Fazendo o seguinte, redefinir. Vamos botar aqui, ó, I. No lugar do A, eu vou colocar C. O B eu vou deixar B. E no lugar do C eu vou colocar. Então, estou passando daqui para cá, trocando
C com A e A com C. Nessa troquinha, C com A e A com C. Então ficou I, o A vira C, o B continua B, o C vira A. Aí vai ter A, Mi, C, A, Mi, B. Certo? E aqui GA. Ficou assim, certo? Só fiz isso bem rápido, só para poder fatorar, para poder deixar a constante de estrutura mais ou menos dessa forma que ela está aqui. Foi só uma manipulaçãozinha desse sentido. Agora vou fazer o seguinte aqui. A constante de estrutura, dentro dessa suposição de que o campo o grupo é compacto e sempre simples, né? Posso trocar esses dois aqui, isso aqui vai ficar antissimétrico. Vai ficar aqui B, C. E aí ganha um sinal menos. E aí o A pode transitar para frente sem troca de sinal, porque ele vai fazer duas passagens. Então ficou menos I, F, A, B, C. E aí, esse C aqui, eu posso voltar a chamar de B. E o B eu volto a chamar de C. Não aconteceu nada. E aí agora eu troco B com C. Desculpa aí, é tanta malandragemzinha, mas todo mundo sabe fazer. Mas posso colocar esse termo dessa forma, só para você. Esse termo aqui, bom, se alguém for refazer a aula e achar um erro, não se preocupe que eu posso ter errado, que eu fui apagando, não vi. Mas não, eu quero dizer que isso aqui pode ser trazido para essa forma aqui. Pode ser que eu tenha errado o sinal aqui. Eu achei o sinal mágico. Deu, aí não. Deu que é bom para achar meu erro, né? Deu logo errado. Se tiver errado, vocês acham em casa, conserta. Esse sinal não faz diferença. Eu quero mostrar essa estrutura. Então tá lá. Então fatorei o gerador aqui. Então eu imagino o seguinte, que eu pego essa expressão aqui, que é o que eu vou identificar então como F mini, como eu fiz no caso aqui, aí com uma questão histórica, né? Ninguém gosta de chamar isso de B, acostumar a chamar de F, por causa das equações de Maxwell, vou chamar isso aqui de F mini A. Então eu estou dizendo que essa estrutura aqui, nós estamos dizendo que esse F mini é que está dando o que deu para a gente, né? Vamos colocar aqui o que a gente chama de ângulo. Menos um quarto do F mini A ao quadrado. Vou passar agora a colocar isso aqui F mini A. De novo, né? Você falou que a simetria, você fez o campo de álgebra vai, ali igual a minha TA. E a simetria estava com o TA. Agora, digamos, eu queria te perguntar o seguinte, né? Esse F, onde que eu perco a simetria, onde eu não perco a simetria? Então, daí você tem o T. O T muda por T. O G, o gerador? O gerador. Ah. E daí deu o F. Ah, tá. Certo. Ah, falando do D. Não vamos chegar lá. Ninguém sabe disso ainda. Estou fazendo a construção. Agora com a derivada covariante. Não tem derivada covariante. Não é derivada. É o quê? Eu queria comparar o F ABC com o D ABC. Ah, o D da álgebra da parte simétrica. Por que o D ele é apresentado dentro, você botou um conceito. Vamos lembrar que amigo, ameaça é A. o Dória está dizendo assim, se a gente pegar a álgebra de Lie, S e N, a gente tem isso aqui, GA, GP, e vou sempre escrever S e N, a álgebra de Lie, S e N, desse aqui, e aí eu tenho uma seguinte relação aqui, que é uma relação entre os geradores, que é a seguinte. Isso aqui vai ter uma constante aqui, vai depender do grupo, pode ser o S2, S2, vai ter uma constante, mas basicamente a forma é essa, delta AB, vezes a matriz identidade, mais I, V, C. Então, a álgebra de Lie de S-U-N, ela tem essa relação básica, como sendo, essa relação aqui é fundamental, é a relação básica da álgebra, é o que define o produto da álgebra. Então, quando eu tenho uma álgebra, eu tenho um espaço linear, uma soma e multiplicação por escalar, mas eu introduzo uma nova operação, que é o produto de dois elementos daquela álgebra, dando um terceiro elemento. Então, é isso aqui que é a álgebra de Lie, está aqui, a essência dela está aqui. Isso aqui não é a álgebra de Lie. Isso aqui é uma relação circunstancial. No caso do S-U-N, os geradores de S-U-N podem sempre ser colocados com essa relação de anticomutação.
Mas essa relação aqui é completamente dependente da representação. Essa relação aqui, vale para toda e qualquer representação. Se eu pegar essa representação, qualquer representação, tem essa álgebra, é isso aqui, tudo igual. Mas esses Ds e esse C vão depender se eu estou aqui, aqui ou aqui. Então, essas constantes aqui são mais circunstanciais. Elas estão associadas à simetria, mas elas são dependentes da representação. Então, dependendo do tipo de matéria que você tem um valor ou outro. Mas isso aqui independentemente depende de tudo, só depende da simetria. Então, por isso aqui desaparece um pouco. Primeiro, porque também esses coeficientes aqui, eles não são simétricos. Não são antissimétricos. Segundo, por que aquele F apareceu? Lembrando da aula passada, aonde é que aquele F apareceu? Aquele F apareceu aqui. Quando a gente fala, eu tenho a transformação de um campo qualquer sobre uma simetria contínua, a gente quer essa transformação desse modo, parte infinitesimal da exponencial. E parâmetros da transformação, geradores daquela simetria, elemento IJ. Então, isso aqui é a forma que nós grafamos, né? Eu tenho um n-plete de campos que se transformam segundo uma simetria contínua, linearmente, segundo uma simetria contínua. Essa simetria tem esses parâmetros globais e esses geradores. Então, esses geradores, e aqui são os elementos de matriz desses geradores. Então, o que é a representação é esse IJ. Se eu estiver falando de SU3, esse A vai de 1 a 8. E esse IJ, na representação fundamental, vão de 1 a 3. Então, eu tenho 8 matrizes, 3 por 3. No caso de SU2, eu tenho 3 matrizes, 2 por 2, na representação fundamental. Então, é isso. Mas quando nós colocamos os nossos campos aqui, vamos pegar um múltiplo de campos, A e I. Porém, na hora de acoplar com a corrente para fazer o autoacoplamento, o procedimento de Miller me diz que a corrente ela tem o mesmo número quântico que o gerador. A corrente de Miller ela tem um iniciar, ela carrega o gerador. Então, para poder acoplar isso aqui com o meu campo de Young-Mills, tem que pegar o mesmo ar. Então, isso me obrigava, o autoacoplamento via corrente, me obrigava o campo de Young-Mills a estar na representação conjunta. Tem os mesmos índices que os geradores, mas ela está na representação conjunta. Eu fui obrigado a fazer isso. Ó. Chamo isso aqui de B, chamo isso aqui de BC. Porque aí esses índices I e J estão na mesma categoria que os índices I. E aí, lembrando, né, dos grupos de Lie, os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta são ligados à constante de estrutura desse modo. Então, isso está me dando aqui. Então, isso está me dando FABC, ômega B, ABC. Essa é a transformação global. Então, a constante de estrutura, e aí, pelo teorema de Miller, né, quando a gente faz o teorema de Miller, deriva em relação à derivada do campo e multiplica pela variação do campo, ao multiplicar pela variação do campo, esse objeto aqui entra na corrente. E aí, é esse objeto que veio dessa forma, chegou aqui no F'. Então, quem vem naturalmente, quem faz isso são os geradores, é porque essa segunda relação, que é o anticomutador, ela está fora da álgebra, ela te tira da álgebra, porque inclusive ela te dá a identidade. A identidade está no grupo, mas não está na álgebra. O grupo é isso aqui. O primeiro termo dessa expansão é a identidade. O segundo termo é o gerador. O que é a álgebra? Isso aqui é a álgebra. Isso aqui é a exponencial da álgebra, que não é mais a álgebra, é o grupo. Então, essa identidade, ela te tira da álgebra. Por isso
também ela não aparece, mas não é que você não queira colocar ela por causa disso, ela não aparece, porque o que apareceu, as constantes de estrutura aparecem aqui, elas nada mais são do que os elementos de matriz dos geradores do grupo na representação de junta, certo? Então é por isso que o D não aparece. Mas ele pode não ter aparecido. Não, você pode forçar, você pode, não é nada te impede. Se você conseguir colocar o D em algum termo depois, quando você for escrever teu lagrangiano, generalizar o teu tratamento, você pode colocar o D de alguma forma. Mas eu digo, ele não aparece por default. Ele não é nato. Ele aparece, ele existe, você pode colocar, mas a formulação não te dá isso. A autointeração te dá a constante de estrutura. Mas não impede que ele apareça de uma outra forma. É proibido, tá? Certo? Ele pertence à simetria. Ele pertence à simetria. Ele é uma Mas ele está meio fora do setor de gate. O setor de gate não traz naturalmente. Talvez você vá poder introduzir isso por alguma extensão que você queira fazer. Isso que eu quero dizer, ele não aparece naturalmente. Estou fazendo a coisa da maneira mais simples possível. Então a gente está seguindo o fluxo das ideias, né, mais fundamentais e ele não aparece. Mas não significa que você... Essa é a maneira mais rasa, mais enxuta. Mas você pode construir o teu modelo de uma forma mais ampla, mais estendida. Aí esse D pode entrar. Você pode dar um jeito de colocar ele lá dentro. Fazendo agora mais. Para com Lava Jato. Então, já que você gosta de fazer metáfora, eu estou desafiando. Faz a metáfora com Lava Jato. Não faz com Einstein. Como é que você compara isso com Lava Jato? Fala aí. Eu já tenho uma ideia. Você tem uma invariância da luz. O FABC é um invariante das representações. Né? Tá. Isso significa o que no Petrobras? Ué, vamos ser metafóricos e concretos. Nada pelo Papa. Einstein mais? Vai lá, vai falar, eu estou brincando. Vai falar o que você quer fazer. E daí o DABC, vamos dizer, ele já não é um absoluto das representações, ele é uma circunstância. Ele é uma propina. Isso. Ele entra como uma propina. Mas, digamos, nessa propina, ele pode ativar a lagrangiana. Pode, dá progresso, constrói uma outra, sei lá. Constrói estrada, constrói porto. Mas, até quando você constrói navios, etc., você oferece um gráfico de Feynman. Isso. No gráfico de Feynman, se você olhar qualquer teoria, tem o FABC só. A autointeração, quer dizer, o Yang Mills, a gente viu lá, me deu o FABC e depois me deu dois Fs ABCs no vértice claro. Só para lembrar o que o Glória está falando no início da aula, né? A gente viu que a autointeração gerou esse vértice aqui, que tem uma constante de estrutura e um momento, e gerou depois essa autointeração aqui, e tem uma constante de acoplamento G. E gerou essa autointeração, que é a constante de acoplamento G2, duas constantes de estrutura e sem momento. Tá, então isso aqui me gerou. Agora, se você tivesse aparecendo o D aí. Aqui, tá. Você pode fazer aparecer, mas não por esse F. Não dessa maneira, estou dizendo, não dessa forma mais enxuta possível. Você pode ter uma forma menos enxuta de reconstruir isso. Mas da forma mais enxuta possível, não te dá o D. Se você tivesse fazendo o D, você está querendo dizer, ó, essa tua teoria vai estar representando, conforme a representação vai ter a circunstância. Certo. O valor de D e F é um só para qualquer representação. O valor de F é o de D, não? O de D não. Isso que eu estou dizendo. Isso aí está dizendo que a autointeração só existe quando a simetria não é abeliana. Isso. A pergunta é, e você, com uma simetria abeliana, consegue construir a autointeração? Também consegue. É o caso do Euler e Heisenberg. Mas não fundamental. Mas não fundamental. Agora, você pode também construir uma autointeração. Aí tem um outro problema, Guilherme, que é o seguinte: o que acontece em geral é que, se você tem uma teoria abeliana com autointeração construída, vamos dizer, não baseada numa simetria não abeliana, você tem que controlar muitos parâmetros que você pode ter problemas com renormalizabilidade, com unitariedade. O que é um campo vetorial em autointeração, ele pode violar fortemente a unitariedade. Isso eu vou falar mais lá na frente, quando a gente tiver que introduzir o setor de escalares, na unificação. Se você tiver campos abelianos em autointeração, eles podem gerar comportamento na seção de choque, podem fazer com que a seção de choque cresça indefinidamente com energia. Isso viola a unitariedade. E aí você, para
estancar essa sangria, você joga Higgs. Jogando Higgs, o Higgs estanca essa sangria. Então, um dos papéis do bóson de Higgs, se não é só quebrar a simetria espontaneamente, é segurar a unitariedade que os bósons vetoriais podem gerar, a parte longitudinal gera. Então, uma teoria abeliana, você corre esse risco, mas você tem como controlar, se você tiver o controle dos parâmetros, tá certo? Mas vamos dizer assim, no folclore usual, na literatura usual, o que você vai encontrar é isso. A autointeração, ela aparece como resultado de uma simetria não abeliana. Isso não é sempre verdade. Isso é, vamos dizer assim, um saber popular. Mas não é só essa, tem mais coisa, não é só isso. Certo? Não é uma verdade absoluta. Tá aí, olha, isso chama de isso, né? Porque sempre essa coisa meio focada no conceito de simetria, né? E a gente tem que, digamos, entender até onde o império da simetria se põe. Isso, não, é importante e ele saber. não se põe, entende? Assim, essa é a questão. Onde é que a simetria vai, aí onde é que uma outra coisa é, a gente não ficar pensando que tudo é simetria, saber que cada coisa tem o seu papel na construção de uma grande teoria. E esse ômega, você está colocando Para. uma interação. Nós vamos ter o BRF e coloca ele também. Isso. O gate fix e coloca ele. Ah. O Higgs, o negócio aparece, Identitário, aquele terceiro lá que aparece pelo ômega. Isso. Então o ômega, ele assim, ele não é invisível, que as pessoas vão trabalhando. Não, vamos ver agora. Agora vai ficar mais claro, já fica aí agora, né? Papel crucial do ômega. Agora a gente vai ver que esse ômega, por enquanto, ele está bonzinho, ele é global. A gente vai ver agora que ele não precisa ser global e ele vai aparecer de uma forma muito importante que vai controlar uma série de coisas do campo vetorial. Eu assim, entendo assim, o que o Einstein não entendeu foi a presença do ômega na teoria. Essas pessoas, eu acho que tem um dia aqui também, não sei se entendeu. Não entendeu. Assim, Fala do dia. Nós não entendemos. Mas eu acho que, por exemplo, depois, estou querendo falar. Não, estou entendendo. Antigamente o pessoal tinha assim, quando o Einstein, o espaço tem que ser curvo. O Einstein geometrizou. A pessoa fazia um conceito anterior às coisas. Ele movia a mente naqueles conceitos. Mas o dia que eu acho que ele se moveu no conceito da simetria. Então a simetria lá, pode ter uma simetria, mas ele não estava no ômega ligado. Entendeu assim? Não, lá estava o Yang Mills. Desculpa, eu corrigi nesse momento porque é importante. O trabalho do Dirac, de 1900. O trabalho de Dirac, de 48, que ele escreve um trabalho em francês e publica nos anais do Institut Henri Poincaré, e depois esse trabalho é publicado em inglês também, em 52, 2 anos antes, exatamente no Salin Shaw, e 2 anos antes de Henri. Esse trabalho se chama On the Gate Symmetry. Não, On the Role of Gate Symmetry enquanto na Electrodynamics. Sobre o papel da teoria da simetria de gate na eletrodinâmica quântica. Então, nesse trabalho, ele coloca muito bem o papel do parâmetro. Por isso, até, que não é à toa que o Salin já sugeriu ao Shaw, esse trabalho em 52 foi em cima dessa discussão do Dirac. O Yang e Mills estava meio fora dessa discussão, correram por fora de um outro modo. Mas vamos dizer, o Dirac compreendeu muito bem o papel do parâmetro na simetria de gate. Só que ele colocou a questão no caso abeliano. E aí o Salin pegou carona e jogou para o caso não abeliano. Tá? É que o Dirac não se fixou muito nisso. Não fala que Dirac 1931. Todo mundo pensa que Dirac é monopolo e método de vínculo, né? O cara se esquece, não, Dirac ele é praticamente ele é o pai da eletrodinâmica. Ele é que fez o primeiro trabalho. Quem quantizou o primeiro campo na história da humanidade foi Dirac. Ele quantizou o campo eletromagnético em 1927. Né? E aí, a partir daí, ele fez trabalho sobre a eletrodinâmica quântica. Ele só não formou. E aí,